Olá, boa noite a todos vocês. Está começando mais um Cara a Cara com a Jaque. E hoje a nossa convidada, o nome dela é Dulcineia e ela vai vir falar de um tema muito especial, que é família, conflitos e a ordem do amor. Eu vou esperar ela chegar para poder apresentar ela aí para vocês, tá bom? Vou esperar o pessoal ir entrando. Enquanto isso, eu coloquei uma musiquinha aqui. Boa noite a todos. Daqui a pouco a nossa convidada já está chegando. Gente, o Cara a Cara com a Jaque está sensacional. Os convidados estão maravilhosos com os seus conteúdos trazidos para contribuir aí. Não percam. Amanhã a gente vai ter musicoterapia. Amanhã não, desculpa, gente. Na sexta-feira vai ser musicoterapia e a saúde e bem-estar. Não perca. Estou esperando a nossa convidada chegar. Enquanto isso, vocês vão entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Já estava com saudade. Essa temporada tá recheada de conhecimentos aí, bem bacana. Vou entrando, deixando o pessoal chegar aí. E hoje nós vamos falar sobre família, conflitos e a lei do amor pela constelação familiar. Como que funciona isso? Como que será que isso pode contribuir nos conflitos familiares? Conflito familiar, eu acho que todo mundo, né? Se não tem, né, já teve. Todo mundo, eu acho que dentro da sua família já chegou a passar por uma situação, várias, não uma só, né? Conflito familiar é mais comum do que a gente pensa, né? Muitas vezes pensamos que os conflitos familiares é só com a gente. Aí, nossa convidada chegou. Olha lá, nossa convidada. Olá, ela está... Já aceitei ela. Olá, boa noite. Olá, Seja muito bem-vinda boa ao noite. aqui. Deixa eu só ver uma posição aqui, porque senão o pessoal não vai ver certinho. Seja muito bem-vinda. Gratidão, gratidão, Muito Jaque, é um prazer estar junto. Ó, já vou te agradecer já desde o começo por aceitar esse convite, tá? Por você estar vir falar aí, deixando o seu tempinho aí e vir falar um pouquinho, contribuir um pouquinho cara a cara com o Jaque, tá? Então é um prazer poder entrevistar você. E hoje, gente, a Dulce vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela, vai iniciar falando como que ela trabalha e depois a gente segue falando sobre família, conflitos e a ordem do amor, como que funciona isso. Oi, Jaque. Oi, boa noite a todos, aqueles que estão entrando, né? Gratidão pelo convite. Eu fico lisonjeada, assim, agradecida pela oportunidade, né? Nesse momento que nós estamos passando, estarmos juntos, né? Propagando um pouco o conhecimento, um pouco dos saberes que a gente vem desenvolvendo, da parte da psicologia, da parte das terapias, do que é bom para o pessoal, né? Eu fico muito feliz. Para quem não me conhece, eu sou a Dulcineia Moraes da Silva, eu sou psicóloga, né? Eu sou pós-graduada em terapias holísticas, vibracionais, e também atualmente eu estou fazendo pós em constelação familiar, né? Que é um conhecimento maravilhoso
Sempre me identifiquei com família, né? Sempre sou canceriana nata, né? Canceriana tem um arquétipo da família muito forte e a busca para trabalhar com questões familiares sempre ficou presente na minha vida, desde da questão da minha família, pelos conflitos que a gente sempre vive e existe em todo tipo familiar, né? E eu sempre quis buscar, né, entender o que é, o que acontece, né, nesse âmbito da família, quais são os problemas, o porquê a gente acontece tantas situações e às vezes a gente não compreende. Então eu fui, né, caminhando para trabalhar com família e hoje eu estou me especializando, né, nesse foco, nesse nicho, e é o que eu amo fazer. Eu me identifico, amo, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de ajudar famílias, né? E esse é um universo maravilhoso da constelação também, que está entrando com tudo no mercado para poder ajudar, né, pessoas a conhecerem melhor a questão do seu sistema familiar. Certo. Para quem está entrando agora, pessoal, essa é a Dulcineia Moraes da Silva, uma grande psicóloga, terapeuta holística. Ela vem contribuir um pouquinho com o seu conhecimento agora com a constelação familiar. E hoje ela vai falar sobre a ordem do amor no conflito familiar. Ela vai contribuir um pouquinho desse conhecimento aí, falando, né, dando algumas dicas que possam servir como forma mesmo de expandir a consciência, né? E quem sabe até mesmo levar ali e poder olhar diferente a família de vocês aí, porque toda família, né, tem conflito. Não existe uma receitinha perfeita aí para ter uma família sem conflito, sem, enfim, mas existe grandes profissionais igual a Dulcinea que traz aí com o seu conhecimento, o seu estudo, possibilidades variáveis de olhar para os conflitos de uma maneira mais, né, mais harmoniosa, amorosa. Então, Dulcinea, fala para a gente um pouquinho, frente aos conflitos familiares, como que a ordem do amor, o que é primeiro, né, de fato, essa ordem do amor, né, e como que ela contribui para melhorar esses conflitos, para harmonizar esses conflitos familiares. Bom, Jaque, assim, eu sempre acredito, todos nós, seres humanos, nascemos no seio de uma família, né? A família é a nossa primeira base, a nossa primeira estrutura, né, de indivíduo. É nela que a gente aprende diversas coisas, comportamentos, pensamentos, sentimentos, né? A gente traz isso, né? Dentro da constelação, a gente traz, ele fala muito desses processos transgeracionais, que situações que vêm de geração para geração. Então a gente passa a olhar um pouquinho para o que está atrás da gente, né? O que vem nessa herança, não, além da genética, o que essa herança familiar traz para a gente, né? Então a constelação ela traz muito isso em cima do princípio das ordens do amor, que são três leis básicas que eu vou falar mais para frente, né? Vou destrinchar um pouquinho sobre essas três leis que Bert Hellinger fala, né? Então, eu acredito que a família é a estruturação do indivíduo, do nós indivíduos, né? Costumo dizer que a família ela não precisa ser perfeita. Todos nós acreditamos às vezes que a família tem que ser perfeita, mas não, né? Eu desconstruo isso porque eu acredito que a família, ela sim, ela precisa ser aceita e ela precisa ser compreendida. A partir do momento que a gente compreende o nosso sistema familiar, eu acredito que a gente vai ter muita consciência e clareza para saber lidar com tudo que acontece dentro dela. E a constelação ela vem trazer um pouquinho desse entendimento para a gente. Então é maravilhoso, é fantástico, né? Então a constelação, Bert Hellinger, ela traz, né? Ele observou muitas famílias ao longo da sua jornada. E através dessa observação, ele foi visualizando como cada família, dentro da sua estrutura, ela lida com seus membros, né? Como que é esse sistema, qual é a problemática e o que pode gerar de solução através disso, né? Então, é nisso que a gente vai caminhando e trabalhando em cima da constelação.
Entendi. Dulce, a gente está vendo, trazendo um exemplo da atualidade agora, para você poder aí inserir, né, esse método em cima desse exemplo. A gente pode pegar um exemplo aí que está viralizou as redes sociais, está em todo quanto né, notícia, da questão do Tami, né? A questão do Tami, que é o que eu percebi, né? Daí eu queria um pouquinho saber do seu olhar frente a isso, é que muitas pessoas lá, né, rejeitaram a questão dele fazer a propaganda, né? Entre outros artistas pais que vão fazer, escolheram ele também, e muitas pessoas ali rejeitou, né, com grande preconceito, dele estar fazendo essa propaganda da Natura, né? Mas o que eu acho incrível na família do Tami é que é como a mãe, né, dele, o pai, né, assim, todo mundo ali acolhe, estão unidos, né? Então, quando há uma família, né, bem unida, com a sua sistêmica, assim, vamos dizer, bem firme, pode cair o mundo em cima, né? Mas você vê que Sim. flui, né? Assim, a gente percebe, né? Por mais que e os ataques com o Tami em si, pegando o central, né, aí dessa notícia, não é de hoje, não é por conta só desse movimento, desse trabalho que convidaram, né? Já vem desde que ele resolveu, né? Então eu fico pensando na questão do preconceito mesmo dentro das famílias, né? Entre pais, entre irmãos, né? Que isso no olhar aí do sistêmico também é diferente, né? Sim, a gente vai, nós trabalhamos muito com a questão da exclusão, né? Tudo que exclui torna prejudicial, né? E assim, o que a família, a gente conhece a família tradicional, né? Que é pai, mãe, irmãos, né? Filhos, né? Esse é o tradicional. E nós estamos vendo o novo olhar para essa nova família, uma construção de que novas famílias elas estão nascendo de outras formas. Elas estão modificando o seu padrão, né? Então, assim, hoje, né, a gente vê as famílias homoafetivas, então elas estão se construindo de pai e pai, de mãe e mãe, de vós que criam os filhos, né? E de famílias que os casais se separam, que constroem novamente, né? Então se cria umas novas dinâmicas familiares, né? Então eu vejo que a gente precisa desconstruir os preconceitos, né, em cima disso e também modificar um pouco, né, os nossos pensares sobre isso. Na constelação a gente fala muito sobre da questão dos julgamentos. Não existe julgamento na constelação. Tudo, na família, tudo é como é. E tudo foi como foi. Então a gente aprende a ter esse olhar, a gente aprende a pensar dessa maneira, a gente aprende a ter essa visão, né? Enxergar de outra forma, porque a família não tem, às vezes não tem como ser modificada. Como eu falei, ela já vem de geração para geração. E hoje nós estamos vendo essa construção, né? Esse novo universo. Então, esses julgamentos, pré-julgamentos que a gente cria, que a gente traz, culturais, sociais, isso acaba criando o quê? Exclusão, acaba criando, né, emaranhamentos que a gente fala dentro da constelação, que é as desordens, né? E a gente precisa ver essas disfunções, né? Ter um olhar mais consciente sobre isso, né? Então não existe julgamento. Então eu acho que é o primeiro passo que a gente tem que internalizar, não julgar, né? São as novas construções de família e tem que ser aceita. E é igual você falou. E às vezes essas famílias, elas dessa forma, como elas teve um aprendizado, desconstruindo esse aprendizado, pode sim se tornar famílias saudáveis, né? Então a gente Sim. tem que desconstruir muitas coisas que está internalizado, que a gente traz de uma sociedade, de uma cultura, né? De padrões E repetitivos. também eu acho que é muito sadio, né, as pessoas se perguntarem sobre o que está desconfortável no outro que leva ela a discordar a ponto de julgar e ter um preconceito. Porque o preconceito, né,
ele já diz, né? O preconceito. Eu, eu estabeleço, né, uma opinião, uma definição, sem ter o conhecimento do mesmo, né? Então, como Sim. que você estabelece uma opinião? E isso é todo mundo, né? Se não julga mais, já julgou um dia, porque isso está dentro da nossa construção cultural. Então, como que eu posso julgar algo aonde eu só ouvi ou só tenho uma percepção, mas nem sequer eu me dei a capacidade ou o direito de entender melhor aquilo, né? Nem sequer eu me dei a capacidade de olhar para além do que eu estou julgando. E eu sempre falo, né? Nós, como psicóloga, a gente fala muito na questão de que o que incomoda o outro é o que você não percebe em si e que precisa ser desenvolvido. O que você julga, o que você nega, né? É o que você tem dentro de você lá muito latente e você está negando, ou porque você não mergulhou dentro de si o suficiente para ir fazer essa busca, né, do que é. E aí isso pode gerar medo, né? Porque o preconceito ele é um medo ali, ou porque você já sabe, né, o que é seu. E aí eu já nego porque não quero ser excluído. Porque se alguém, ou familiar, ou social que eu conheço, percebe que eu tenho aquilo, aquela mesma opinião, ou aquela mesma ideia, ou aquele mesmo jeito, e aí eu vou ser condenada, eu vou sair do padrão, padrão da minha família, padrão da sociedade, padrão, entende? E aí sair fora do padrão, né? Você se sentir diferente, as pessoas, eu falo que o brasileiro em si, ele não lida com muito bem essa questão de se sentir rejeitado pela família, né? Pela sociedade. Então, ser diferente é ter a capacidade de se conhecer e se libertar. Mas isso assusta, né? Eu falo assim, só linkando a ditadura. A gente lutou para ser livre, mas a gente não entendeu até hoje o que é ser livre. A gente não entendeu. Por isso que a gente não compreende direito o que é política e poucas pessoas, infelizmente, né, estudam de fato a política do Brasil, que é tão importante para a nossa vida, né? Porque tudo na vida é política. Então, quando você fala que dos amaranhamentos, né? Emaranhamento. Emaranhamentos da questão constelação familiar, né? E que a gente não olha para trás, exatamente, né? Porque se a gente for olhar para trás, capaz que a gente até olhe pessoas, né? Gerações que se comportem exatamente desse jeito que a gente julga o outro, né? Então, Exatamente. né? E aí eu acho que você pode falar um pouquinho mais dessa questão das pessoas terem a dificuldade de respeitar o outro, na questão da hierarquia mesmo. As pessoas têm uma certa dificuldade, né, de entender, de aceitar o outro como é, e isso vem tudo numa questão de base, de família mesmo, né? Sim, Eu acho que o princípio é a gente olhar para nós, primeiro para dentro de nós, para depois olhar para o outro, né? Eu acho que esse é o caminho, né? E a dificuldade é isso, é muito voltado para o externo, para fora, do que para dentro, né? E olhar para dentro nem sempre é fácil, é dolorido, é sofrido, causa conflito, mas faz parte do processo de transformação, né? Eu acho que quando a gente olha para o nosso eu, para o nosso self, a gente se transforma e o mundo se transforma. Eu acho que esse é o princípio básico, né? E Bert fala muito das ordens do amor, porque ele fala que dentro de uma família, tudo que acontece na família é por amor. Mesmo que seja um amor interrompido, quando um filho nasce, fica no hospital, a mãe não conseguiu ter esse acesso à criança, a criança ela vai sentir esse amor, um amor interrompido. Então, Bert fala nesse amor, né? Que é o amor, assim, que tudo que acontece é por amor. Mesmo um amor que seja doente ou um amor que cura. Né? E é nessa vertente, eu acho que se a gente tivesse olhar mesmo para esse amor, que mesmo que seja um amor que dói, que machuca, mas que pode ser transformado mais para frente, conforme ser trabalhado, eu acho que tudo é possível. Né? Então, eu acho que fica a dica assim, a gente olhar para dentro do que mais para fora, porque quando a gente olha para dentro, tudo se transforma, né? E olhar que esse amor sem julgamento, né? Então é
desconstruir e reconstruir constantemente. É um processo dia após dia, tanto conosco e nas relações que a gente vive, inclusive dentro de casa, porque eu falo que a família, né, é o primeiro meio que a gente precisa se relacionar. É lá que a gente precisa ter as nossas primeiras relações é dentro da família. E se essa família ela não está totalmente, as relações elas não são tão totalmente saudáveis, totalmente possíveis, ela vai trazer sim, por anos, por uma vida, às vezes, é, dificuldades, né? Em todos os aspectos, em todos os sentidos. E a constelação e a visão sistêmica, ela vem mostrar, vem mostrar, ela vem trazer um olhar diferente para isso. Como você olha para essa família? Quando você passa nesse processo de olhar, o que mexe, né? O que você pode fazer diferente? Qual é a consciência, a luz da consciência que você vai ter para poder olhar a tua família é, com carinho, com atenção, que vai poder transformar em você e depois transformar no outro. Então, essa questão das leis do amor é maravilhoso, né? Então, Bert fala dessas, quais são as 3 leis do amor que ele fala, que são o tripé da constelação, que são o pertencimento, a hierarquia, né, e o equilíbrio. O pertencimento, né? Vou falar um pouquinho do pertencimento. Que ele fala, que a gente fala dentro da constelação e dentro da visão sistêmica. Todos nós temos o direito de pertencer. Nós somos seres relacionais e temos o direito de pertencer. Nós vivemos buscando grupos para pertencer, né? Grupos semelhantes, algo para estar parte, para fazer parte daquilo. Então, dentro de uma família, isso existe também. Então, a gente vive em busca de pertencer a esse sistema, a essa família. E quando esse pertencimento não acontece, que era a gente se colocar no nosso lugar, a gente ver qual é esse lugar, porque quando a gente não se coloca no nosso lugar, dentro desse pertencimento, a gente não pertence ao mundo, a gente não vai para o mundo. É assim que diz a constelação, né? Então, pertencer já é o princípio básico da constelação. Sim, que lindo isso. Sim. Deixa eu só, a Eva, que também ela é mestra em constelação, que eu tinha falado para você, uma amiga minha, Adri, tem um monte de gente aí te mandando beijo, falando que tá lindo, maravilhoso, falando que tá Gratidão, legal a nossa conversa. Eu vou falando aos gratidão. poucos, tá? Porque, né, para não interromper o seu raciocínio aí. Mas Dentro, muito lindo, é muito sim, lindo mesmo essa maneira que a constelação vê tudo isso, porque isso eu acho que coloca, né, nós seres humanos a refletir mais profundamente, né, a questão da família mesmo, a questão das bases e valorizar de um lugar que talvez muitos, né, nunca tenha valorizado desse lugar, né? Porque é a valorização de um lugar de humildade, de compaixão pelo cada um da nossa família. Então eu sim. acho que quando você diz, né, eu fiquei aqui pensando, imaginando, né, falei que lindo isso, né, que a questão de pertencimento, né, porque se a gente não se sente pertencente dentro do nosso núcleo familiar, desde pequena, dificilmente os núcleos, né, externos lá fora, qualquer grupo social que a gente for depois, quando grande, tentar se relacionar, a gente vai conseguir tão bem assim, vai, né? Ou vai ficar Sim. fazendo um esforço para conseguir se encaixar. Muitas vezes até se encaixa, mas sempre vai faltar, porque o primeiro núcleo não está resolvido muitas vezes, ainda que é o da família, né? Por exemplo, isso, certíssimo. E o pertencimento é assim, quando o pertencimento ele também está relacionado a essa exclusão. Então é assim, dentro da constelação a gente fala assim, tudo os excluídos, né? Os excluídos. Então, o que é os excluídos? Os que têm problemas com álcool, os que têm problemas com drogas, os homossexuais, os que
os abortos, né? Então, isso é tudo processo de exclusão, não se sente pertencente. Quando a gente passa a ter um olhar para isso, inclui aqueles que já partiram também, que já morreram, são excluídos. E a visão sistêmica, ela passa a olhar para essa exclusão para poder arranjar, ordenar toda essa família. E é aí que as coisas mudam de história, né? Tem um outro olhar para ser transformado. Então, eu acho que esse é o processo. O pertencimento tem isso, é não excluir ninguém, independente de atitudes, de pensamentos. Então, o pertencimento, ele é a primeira lei que Bert fala. A segunda lei, né, a gente fala na visão sistêmica, a gente está falando da hierarquia. O que é a hierarquia? A hierarquia, assim, é tudo que veio antes da gente, é uma hierarquia. Por exemplo, nós somos filhos, né? Nós somos filhos, nós temos nossos pais. Nossos pais vieram antes da gente. Então, é uma hierarquia. Antes dos nossos pais, existem os nossos avós. E assim, né? Sucessivamente também. Então, a gente precisa respeitar essa ordem. É uma ordem. Então, nós, filhos, precisamos respeitar a ordem que vem antes, que é o nosso pai e nossa mãe. E quando não existe esse respeito, não existe essa atenção, aí existe emaranhamento. Aí cria-se o problema. Por quê? Porque muitas pessoas se colocam, aí acontece as trocas de papéis, né? Um quer ser o filho que quer ser pai, né? Filho que quer ser mãe, irmãos mais velhos que querem ser pais dos seus irmãos, e isso cria uma desordem. Desordem que cria problema de hierarquia. Então, a gente precisa respeitar essa hierarquia, a gente precisa respeitar quem veio antes. Eles têm precedência sobre a gente. E quando a gente começa a olhar para isso, as coisas começam a criar uma nova forma de ordenação, né? Então, é colocar tudo no seu lugar. É isso, até mesmo dentro dessa ordem, né, familiar, para cada um dos membros não pegarem pesos que não te pertencem. Sim, Vamos dizer sim, assim, um exemplo, né? O filho mais velho com o filho mais novo, né? Quando o filho mais novo não tem consciência do lugar dele e o filho ou o filho mais velho não tem consciência do lugar dele e é trocado, o filho mais novo, caçula, quer, mas o meu irmão mais velho não toma atitude. Lá em casa, quem faz o papel do irmão mais velho sou eu, né? Um exemplo assim, eu que resolvo tudo para meus pais, né? Então, eu acho que essas atitudes que são trocadas dentro de um sistema familiar, isso quebra, né? O emaranhamento, sim, isso quebra cria. sistema mesmo, porque quando você compreende que o irmão mais velho, né, tá aprendendo, tá ensinando os seus pais serem pais. E aí, com a sabedoria dele, ele vai ajudar os irmãos deles, os irmãos, dentro desse ajudar, não é tomar o lugar dos pais, né? E que o irmão Sim, caçula, ele é o último, vamos dizer, dentro de uma família que tem 5 filhos. O caçula é o último, olha quanto que ele tem que respeitar, né? Vamos dizer, dentro de 5 irmãos, o mais velho está aqui, ó, até chegar o último, ele tem muito que aprender, né? Com esse sim, último, sim. com esses outros irmãos. E se ele não respeita esse processo de respeito com os outros irmãos, também pode gerar grandes patologias mentais mesmo, doenças mentais, física, porque o peso é maior, né? Sempre vai existir uma cobrança, um excesso que ele não vai dar conta. Então, eu falo que respeitar o processo dessa dinâmica que você diz, né? De respeitar também a questão da ordem da mãe, do pai, independente se você aceita ou não a dinâmica dos seus pais como casal, né? Eu acho que Sim, o filho sempre tem que compreender de fato o que é do pai e da mãe, que eu não posso mudar, né? O que é do pai e da mãe, deixa o lixo lá do pai e da mãe. E o que é exato. meu, ok, eu dou conta. Quando o filho se envolve na relação do pai e da mãe, também não dá certo. O pai e da Não, mãe são mais do que a gente sempre.
Nossa, mas minha mãe não tem estudo, não interessa, ela tem sabedoria. E essa sabedoria, talvez ela nem mostre para você, né? Porque você não deixa, você acha que ela é menos. E ela se sente tão, né, tão tadinha. Tem mãe que ajuda, né, o filho a minar ela dentro da relação familiar, né? E assim, eu falo que mãe e pai, gente, são os maiores, né? São os Sim, maiores, então. tem aquelas que são abusivas, que a psicologia diz, mães narcisistas, mas assim mesmo, quando o filho compreende até onde ele dá conta do pai e da mãe e respeita isso, e né, mesmo que meu pai seja tóxico, minha mãe seja tóxica, eu respeito, até aqui, tudo bem, depois eu vivo minha vida, eu acho que as coisas vão se colocando no seu lugar, né, nessa hierarquia que você diz, né? É assim que funciona mesmo, né? É assim, a gente aprender. Por isso que existe muitos Ó, problemas. o Renato tá falando, Dulce, uma grande Renato, amiga, super profissional, beijo, te amo de pé. tô vendo bastante gente aí da Fraluz, né? Amigos, colegas, assim, participantes. Gratidão, gratidão por vocês Eu estar vou com a gente agradecer, aqui. porque depois o comentário não fica, né? Sim, gratidão, gratidão a todos que estão presentes, que estão aqui prestigiando a gente, né, nesse tema interessante. Gratidão mesmo. E é isso mesmo, Jaque, que você falou, assim, o respeito existe, os problemas existem dentro do sistema, as dificuldades justamente por causa disso, né? Não, não é só o respeito, é entender que existe essa hierarquia, né? Então, a gente, tanto que na constelação, os filhos, a gente fala que os filhos são pequenos, os pais são grandes, né? Então, perante os pais, nós somos pequenos, né? Eles nos deram a vida, eles já nos deram um maior presente e a gente vê, né, em sessões, nas nossas sessões terapêuticas, que os maiores conflitos é justamente essa inversão, né? Eu não aceito meu pai, eu não aceito minha mãe, ele é assim. A gente tem que aceitar os pais do jeito que são. Cada um tiver a sua história, cada um tiver os seus momentos. Olha quantas gerações passaram, sofreram, né, para chegar para nós estarmos aqui hoje. Então a gente passa a ter esse olhar, então a gente precisa respeitar toda essa ordem que veio e que nos deram a força e nos deram a vida. É esse caminho que a gente tem que fazer. A partir do momento que a gente tem essa consciência, aí a gente consegue colocar mesmo o sistema em ordem, né? Consegue sim, E justamente a ser gente. grato, né, Dulce? Ser grato também a tudo como foi, né? Porque os nossos pais realmente eles deram o melhor. Então, a gratidão, uma vez eu escutei assim de uma pessoa, né? É, gente, só porque os nossos pais, só por isso, que é muita coisa isso, teve a gente, né? Já é muita coisa, a gente tem que ser grato. A mestra Eva, que ela também é em constelação, ela diz assim: só pela sua mãe ter permitido que você A nasceu, vida, você tem que ser a vida, muito grato a ela, né? a Então, vida. porque ela podia ter abortado, né? Ela podia não ter tido. Sim, Só sim, por ela ter permitido gerar você, quando a gente nasce, a gente tem a capacidade depois de ir para a vida, de ter sim. outras capacidades, de ter pessoas que nos ajudem. Então, ter a vida, gente, é um presente, é um primeiro presente que os nossos pais, né, dá pra gente, é a vida. É difícil de entender. Ah, nossa, mas quando tem uma relação abusiva, mesmo assim, é preciso fazer um É. tratamento, é preciso desvincular desses traumas, tratar os traumas para que entenda esse processo de que a gratidão é muito necessária, né? Para poder libertar mesmo os traumas psicológicos da infância. É muito. O ser grato pela sua vida já começa todo um processo, já correlaciona com a autoestima, já correlaciona com o respeito do outro, né? Com tudo. Porque quando você é grato a si, você auto se valoriza, e auto se valorizando, você também auto-valoriza a pessoa que deu a vida, o ser que deu a vida para você, né? Então, olha como Sim. uma ordem, você respeitando a ordem, quanta coisa, né? Que dentro dessa ordem ela vai se organizando, né? A gente, então, é isso mesmo que a constelação traz, a visão sistêmica.
A gente briga com os pais, briga tudo, não aceitando. Eu falo que a gente se. Ai, tem, né? A gente às vezes fala, escuta, eu não nasci nessa família, eu não pedi para nascer nessa família. Eu acredito que a gente pediu sim para nascer nessa família. E a família é um processo de evolução, né? Ela é o caminho para nós evoluirmos como pessoa, como seres humanos, e evoluir com as pessoas também, né? Então nós pedimos para vir na família que viemos. Agora a gente precisa aprender a lidar com tudo isso, né? Então essa questão da hierarquia é justamente isso. Os pais já fizeram o melhor por nós. Eles deram o melhor presente que nós poderíamos ter, que é a vida. E quando a gente toma, né, que a gente fala muito, a gente toma essa vida que a gente recebe do pai e da mãe, a gente vai seguir para a vida, na vida profissional, na vida pessoal, na vida financeira, né? Porque até a mãe tem a cara do sucesso, né? Quem quer se dar bem no sucesso profissional, financeiramente, né? Tem que olhar a mãe com mais carinho, porque é a mãe que dá vida, é a mãe que nutre a gente por um período, né? E o pai nos leva para o mundo, né? O pai nos faz caminhar, né? Então a gente precisa sim ter esse respeito, essa gratidão com eles, porque eles já fizeram o melhor para nós, que é a vida. Agora a gente tem que tomar essa vida e seguir adiante. Esse é o E o que caminho. gosta, a gente quebra, né? A gente não precisa julgar. A gente quebra, Sim, né? Quebra sistema. foi como foi, né? Foi como foi e tá tudo bem. Se foi como foi, está tudo bem, né? E a terceira lei, Jaque, que também é colocada nessas ordens do amor, é o equilíbrio. O que seria esse equilíbrio? Eu sempre trago, né, assim, para a gente poder se relacionar melhor com isso, é assim, uma balança, né? Balança tem dois pesos. Se você põe um peso mais pesado de um lado, o outro vai ficar descompensado. Então, as ordens do amor, que é essa terceira lei, ela fala desse equilíbrio. Tudo que a gente dá, a gente precisa receber da mesma proporção. Né? Tem que ser equivalente. Porque se um dá demais e o outro não recebe, isso vai ficar descompensado. Então, essa lei do equilíbrio não tem muito segredo, né? É justamente esse dar e receber. Se alguém dá amor demais e não recebe, isso não vai ter uma compensação, isso vai ficar, essa balança ela vai ficar meio descompensada. Então, essas três leis, né, do amor, fala exatamente isso. Se a gente já conseguir ter essa consciência dessas leis dentro do nosso sistema familiar, a gente já começa a fazer grandes mudanças, muito, muito grande dentro do nosso ser e da nossa vida. E interessante que a gente olhando para as bases, a gente arruma qualquer coisa no presente, né? Então, quando a gente olha para a base, né, que olha, realmente não respeito minha mãe, o meu pai, o meu irmão, ou a mim mesma, e quando a gente olha por que que a gente não respeita sem julgar, e olha que dá para ser diferente, dá para olhar, então porque isso projeta diretamente na nossa vida social. Então, se você não respeita, vamos dizer, o pai, que geralmente é a autoridade, né? Mesmo que ele não tiver esse posto, mesmo que ele não tiver esse posto na família. Dificilmente essa pessoa que não respeita uma autoridade vai respeitar um chefe, por exemplo. Vai ter Exatamente. dificuldade de ser chefe O totalmente. masculino. Não vai inventar mil histórias. O chefe que não me valoriza, o chefe que, né, dependendo ainda como o pai, né, ele vê o pai dentro da família, ele vai colocar vitimismo aí, ninguém me valoriza. Tudo que ele usa com esse pai, né, meu pai não me valoriza, meu pai não me enxerga, possivelmente ele vai projetar em qualquer chefe e não vai se adequar, né? É o Então, masculino, né? A gente, problema, né, com o pai, a gente gera problema com o masculino, problema com a mãe, a gente gera com a relação feminina. Então a gente passa a tem que ter um olhar diferenciado, a gente tem que ter essa consciência. E a constelação e a visão sistêmica, ela vem trazendo esse olhar, né? E às vezes é tomar isso dentro da gente, para que a gente possa fazer diferente. Então, sim. essas três leis, né? Essas três leis
das ordens do amor, que tudo acontece dentro da família, tudo acontece por amor. Às vezes a pessoa, nossa, uma violência foi por amor, foi, mas um amor equivocado, né? Então, sem julgamentos, a gente precisa ter um novo olhar para tudo isso. E a partir do momento que a gente busca, se fica difícil ter esse entendimento, busca ajuda, né? Busca um profissional, busca alguém que vai te orientar para que você possa encontrar, né, sentido nisso, né? E você possa ser livre, ter libertação para poder seguir adiante. Sim, sim. E uma coisa muito interessante nessa última, da lei do equilíbrio também, é numa relação de casal, né? Dá pra gente pegar esse exemplo bem bacana que você pode perceber numa relação de casal, se um dá mais, sufoca e o outro foge, se, né? Se um dá menos, o outro sente e fica ali querendo mais, né? Sim, Sufocando de querer atenção e não achar aquele equilíbrio da atenção, o outro não entende. Nossa, mas eu já dou atenção, mas porque aquele outro lá ele não entendeu, ele está dando demais. Ele não está respeitando e nem deixando esse outro saber, né, dar o amor que ele tem para dar. Então, respeitar o outro do jeitinho que ele é dentro de uma relação de casal também ali. Então, quando esse casal depois gerar filhos, também é mais fácil dessa sistêmica que está se criando, né? Ela ser organizada. Então, tudo começa dentro de uma relação, né? Primeiro, tudo começa com a relação e a percepção que a gente tem da gente mesmo, que ninguém nasce percebendo, ninguém nasce com uma receitinha pronta de como, nada disso, né? Olhando para esse processo e entendendo a maturidade. Outra coisa da maturidade dentro do processo é que ninguém respeita a maturação de seus processos de entendimento de si, né? Então, isso é muito importante. Fala, gente, olha para o seu processo. Eu falo direto isso dentro do consultório, né? Olha para o seu processo, olha tudo. Ah, mas olha quanta coisa eu já fiz, então, olha quanta coisa você amadureceu, né? Se dê parabéns, eu falo. E dentro de uma relação de casal, também é a mesma coisa. Olha para o processo, porque você, para se tornar casal, você veio modeladinho pela sua família de um jeito, o outro veio modeladinho de outro jeito. sim, Se vocês tentarem fazer que as verdades individuais de vocês prevaleça dentro desse casamento, não vai dar certo. Então, o que é preciso fazer? Dentro dessa relação, vocês precisam criar uma outra estrutura de casal para que dê certo esse casamento, né? sim. Ah, mas a gente trazemos esses padrões das nossas famílias, mas tem que ser aos poucos, né, da medida desse processo de casamento, ser desconstruído e construir um outro, que vocês vão se encontrando, vocês vão se entendendo. Quando isso não é respeitado também, quando um quer ser mais do que o outro dentro de uma relação de casamento, quando um não valoriza o outro, é muito complicado. Aí já começa por aí, né? A família disfuncional começa a desigualar pelo respeito que um tem pelo outro. Depois, quando é multiplicada essa família, quando os filhos aparecem, né? Que, ai, o filho, será que ele vem para atrapalhar? Não. Será que ele vem para uma falta? Gente, primeiro, quem tem filho achando que, ai, tá faltando alguma coisa na nossa relação, né? Quando tá faltando, não queira ter filho, né? Queira ir lá, procura um profissional, queira compreender o que está faltando. Porque se está faltando alguma coisa, não tem espaço para filho. Quando aquele casal está cheio de amor, assim, muito amor, e aí sim pode se pensar no filho, porque esse amor que, né, que está sobrando, jorrando, ele pode ser aí acolhido por dentro de um filho. Agora, se está faltando alguma coisa, as relações geralmente, a gente precisa de um cachorrinho, depois o cachorrinho vai para um filhinho, depois, né, tenta compensar. Então, Sim. olhar para o que realmente está faltando dentro daquela relação e que pode ser se pertencer a si mesmo, pode ser o cuidado de si mesmo, porque não está conseguindo ali com o outro, né? O que eu não gosto do outro, eu não consigo sustentar aquilo, e aí eu acabo achando que está faltando alguma coisa na nossa vida, e não, está faltando você olhar para você, você cuidar, você gostar, para depois gostar do seu marido, da sua esposa. Quando a gente entende esses fatores que deixa a nossa família disfuncional, a gente já consegue consertar no todo, né? Na base ali do marido e da mulher.
Então, quem está casado de novinho aí, já começa a perceber esses gatilhos que podem levar aí a família, quando, né, multiplicar, a coisas fundamentais. Quem já é casado e tem filhos, comece a perceber a sua relação com a sua esposa, com seus filhos, com o seu pai, com a sua mãe, né? Comece a perceber o quanto você julga. Quanto mais julgam, quanto mais o filho, a filha julga o pai, mais o ciclo se repete em forma diferente, mas se repete. Tudo que você julgar nos seus pais, você vai repetir em formato diferente. E aí você não vai entender o porquê que está se repetindo, né? E é simplesmente por conta do julgamento, porque o nosso inconsciente entende quando a gente julga, a gente está, né, disposto a repetir aquilo. A gente, tudo que é Padrão. negado tudo que é padrão. Então, assim, é legal a gente perceber isso nas nossas relações. Então, essa semana, uma reflexão boa, o pessoal que está assistindo, né? Perceba o outro que você mora, né? Se você mora sozinha, perceba quem te acolhe. Olha um pouquinho, tenta olhar diferente. Veja aí esse outro, o que ele te dá, o que você dá para ele, né? O que nutre essa relação com quem você mora, com seus filhos, o que está nutrindo isso, né? Quando a gente fala de nutrição, a gente Isso. fala da mãe. Se você não está conseguindo se nutrir de boas coisas, olha para a mãe, porque a nutrição, né, ela vem da mãe. Se você não está conseguindo ir para o sucesso, ir para a vida, ir para o trabalho, olha o quanto você não está valorizando seu pai, ou o quanto você não valorizou seu pai, quanto você, né, rejeitou isso, esqueceu. Então, é questão da gente começar a parar para pensar, nossa, é verdade, nossa, meu pai, eu penso isso dele, eu penso aquilo. Como desconstruir isso, né? Buscar o autodesenvolvimento de si, eu falo, gente, é fundamental. Pode ser por você, se você não conseguir, pode ser por uma terapeuta, um psicólogo, mas não deixe, não desista de você nunca. Né? E não ache que a vida é assim mesmo. Não existe, a vida é assim mesmo. Não. Existe a sua vida andar para frente e ser bem realizada. Então, eu sempre falo muito isso. Então, a constelação, para mim, do que você disse, ela vem falar dessa percepção nova e linda, né? Que a gente pode olhar para a família e resgatar, porque em tempos de pandemia, né? Em tempos de. A família vinha vindo numa dinâmica onde estava se perdendo muito valor, né? Onde o valor estava Sim. ficando escasso. E aí, em tempos de pandemia, por que está havendo tantos gatilhos assim emocionais? Porque quando a gente vai para o mundo, a gente consegue deixar buracos, né? E aí a gente consegue tampar os nossos olhos. Quando a gente está em casa, morando sozinho ou com outras pessoas, tudo que não está resolvido fica mais latente, incomoda mais. E aí a gente começa a não conseguir, né, Dar olhar para nossa conta, né? Dar isso. conta, né? É exatamente isso. Na questão do equilíbrio, dentro da lei do equilíbrio, eu sempre falo, né, essa questão de casal, de relacionamento, mas não só no relacionamento de casal, mas eu acho para a vida, para gente. Qual é a nossa porcentagem em cima disso, né? Qual é o seu 50%? Qual é o meu 50% de responsabilidade que eu tenho sobre algo? Né? Seja numa relação, num relacionamento com outro, qual é a minha porcentagem sobre aquilo? Meus 50%, porque às vezes a gente acha que é sempre o outro, e os meus 50%. Então, na relação do equilíbrio é isso, né? É metade a metade. Se você dá, você quer receber na mesma proporção. É necessário receber nessa mesma proporção. Por quê? Porque vai ficar equilibrado, né? Então, nem dar de mais, nem dar de menos. Tem que ser, né, por igual. Quando a pessoa ela dá para o outro demais, aquele outro que recebeu demais, ele vai se sentir a vida inteira que está com uma dívida impagável com essa outra pessoa. Então, é igual o irmão caçula. O irmão caçula, ele, nesse ponto, ele tem que compreender que tudo que é mastigadinho vem para ele dos irmãos. E tudo bem,
porque essa é a função dele receber, ele é o último. Agora, também Ele é a função. recebeu muito, ele recebeu bastante também. Às vezes o pessoal acha que o irmão mais novo é o irmão mais mimado, tudo, mas ele recebeu do irmão mais velho, do segundo, do terceiro, dos pais. Ele recebeu mais do que. É justamente colocar no lugar, né? Mas também o mesmo ponto que ele recebe mais é o último que vai falar, porque ele tem mais que aprender com os outros. Então, fala assim: ah, irmão Nadir que ganha tudo, mas olha só, ele é o caçula, mas ele é o último que vai falar, porque ele tem que analisar tudo que vocês maiores têm para ensinar eles, né? Ele, né, ou ela. Então, assim, existe uma dinâmica que entre os irmãos, eles não compreendem que tá tudo certo, porque tá tudo encaixadinho. Tá Ninguém é tudo certo. maior de ninguém na questão de ser mais. Não, não. Na questão de hierarquia, sim. Né? Então, Hierarquia, né? isso, na questão da hierarquia, sim. Mas de ser melhor, não. Então, assim, eu sou mais porque eu sou mais velho e tenho mais, né, mais maturidade de vida, mas não sou mais do que você, né, dentro da sistêmica familiar. Então, Exatamente. eu observo assim que a gente compreender isso, né? E outra coisa, Dulce, é que assim, tem muitas mães, e tudo bem, que elas não ensinaram, que elas não ensinaram seus filhos crescer como filhos, como irmãos, e sim somente como filhos. O que que significa isso? Quando a mãe, ela não consegue educar os seus filhos como irmãos, há uma competição de amor para com a mãe ou o pai, entendeu? Então, assim, os filhos ficam competindo esses pais quando essa mãe, esse pai não conseguiu ensinar os filhos a serem irmãos, somente filhos. Então, é legal a gente perguntar assim, não para julgar a mãe, mas para a gente hoje, como adulto, mudar essa postura com o nosso irmão. Nossa, será que eu não gosto de graça do meu irmão? Porque, eu acho, será que eu acho tudo isso mesmo? Não, é porque a sua mãe fez o que ela pôde. E hoje, Então, você sendo adulto, você pode mudar isso que a sua mãe, né, internalizou em você. Sua mãe criou vocês como filhos e não como irmãos. Hoje você é adulto e pode olhar a sua relação com os seus irmãos como irmãos. irmãos, E vai ser irmãos. novo, que Cada vai um tem o seu lugar, né? isso, exatamente. Que vai ser novo você se perceber como irmão e não como não como filho da sua mãe. Ele também é filho da minha mãe, eu sou filho da minha mãe. E aí há uma competição porque, né, o amor, o primeiro amor da nossa vida, objeto de amor, é a nossa mãe. O segundo é o nosso pai, mas o primeiro é a nossa mãe. E há uma competição eterna se essa mãe depois não tem, né, a percepção de criar os filhos como irmão. E a maioria, porque como eu falei, não existe uma receita prontinha pra gente. Nossa, como passou, tô vendo aqui a hora, falta alguns Deus, minutos. Então, gente, o que fica disso pra gente, agora que eu vi a hora, pra gente, daqui a pouco a gente tá é que o finalizando, assunto rende, família, né? Família rende. mas o que fica de tudo isso é observar, buscar o autoconhecimento, né? A Dulce veio aí trazendo para gente o quanto a constelação ela abre essa consciência. Dulce, me fala um pouquinho, tem outra via que as pessoas possam encontrar você para poder aí usufruir do seu trabalho, buscar o seu trabalho, além do Instagram seu que vai No ficar. Instagram, o pessoal pode me encontrar também no Facebook, né, do Cineia Moraes da Silva, e minha página também, que eu tenho uma página no Face, como psicóloga do Cineia Moraes da Silva. São os canais, né, de acesso que o pessoal pode encontrar, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, né, do que eu abordo, que eu estou focada mais nessa questão da sistêmica, da familiar também. Tá. Dulce, eu vou agradecer e vou fazer um bate-bola rapidinho, porque para dar tempo de não cair. Pessoal que entrou, gratidão por participar do Cara a Cara com a Gratidão a Jaque. A todos. grande profissional, a Dulcineia, muito obrigada, Eu tá? Por você que está contribuindo um pouquinho do seu profissional aí. Então, gratidão. Amanhã, gente, tem mais. Depois, na sexta-feira também, a Cara a Cara com a Jaque está recheado aí de novidades, de assuntos super construtivos e nutritivos aí para qualidade de vida e bem-estar. Vamos fazer o bate-bola com Maravilha. você.
E já agradecendo desde já, tá bom, gente? Antes de cair, eu também quero agradecer a todos, né, que abraçaram, né, essa live com carinho, com amor. Agradeço a todos e a você, Jaque, pelo convite. Estou disponível sempre que precisar, tá bom? Eu agradeço. Vou trazer você, a próxima temporada, eu já agendo com você de novo, a gente está na segunda, e aí eu vou trazer você de novo, porque eu acho que esse assunto aí merece, né, a sua vinda novamente. Tamo Vamos lá, gente, gratidão mesmo, espero que vocês tenham gostado aí do Cara a Cara com a Jaque, trouxe aí para vocês com muito carinho essa profissional aí, a Dulcineia, e depois eu vou deixar o contato dela na descrição. Vamos lá. Amor, Acho que é o princípio de tudo. tá. Política, Política inconstante, né? família, Ah, é a base, nossa estrutura de vida. injustiça, Falta de lealdade, né, com os outros. mentira. Acho que todos nós, né? Eu acho que todos nós fazemos, falamos mentira, causamos mentiras de alguma forma, né? Tá. Um sonho, Um sonho, eu acho que é ter um país mais igualitário. um país mais bonito. Amor, Amor é tudo. perfeito, perfeito. Esse bate-bola, ele é muito importante porque as pessoas conhecem um pouquinho. Diz, para finalizar, uma frase, Ah, né? eu quero deixar uma frase do Bert Helling, que ele Uau, fala: somente quando estamos em sintonia com o nosso destino, com os nossos pais, com a nossa origem e tomamos o nosso lugar, nós temos a força. Eu acho que é isso. Então, desejo que todos possam olhar para a tua família, para o teu sistema e tomem a força da tua vida sem julgamentos, com mais carinho, com mais respeitando as leis, né, fundamentais das ordens do amor. desacelerar o mental, né? E mergulhar no sentimento, E no não ser. tenha medo de mergulhar, né? E tá tudo bem mergulhar dentro de si para sermos melhores, né? E tornarmos uma sociedade melhores. Amei essa frase. Depois, se você puder passar para eu colocar na descrição, tá? Achei perfeito. Sim, passa. Jaque, gratidão por tudo, viu? E gratidão a todos que Um tiveram minutinho presente. para sair. Pessoal, gratidão, gratidão, Dulce. Muito obrigada pela participação de todos vocês. E até a próxima. Amanhã tem mais Cara a Cara com a Jaque. E um grande beijo a todos, a cada um de vocês que entraram. Beijão, gente. Beijos a todos, gratidão, até mais. Até.